Eu fiz um vídeo há cerca de um mês contando um testemunho que envolvia os meus dentes e a leitura de um certo livro. Quem não assistiu, eu vou colocar o card aí em cima no final e também um link na descrição. Vale a pena conferir, pois tem tudo a ver com este vídeo de hoje. Naquela oportunidade, eu ia trazer uma matéria que saiu em vários portais de notícias que, coincidentemente, tinha relação com este vídeo do meu testemunho. Mas, para não perder o foco principal do tema e também não me alongar muito, eu resolvi não divulgar. E o assunto dessa notícia era o flúor, aquele elemento químico presente na água e nos cremes dentais, e que eu abordei naquele vídeo. Pois bem, eis que de repente caiu no meu colo um vídeo estarrecedor sobre este assunto. Assim que me conectei em uma outra plataforma, foi o primeiro vídeo que apareceu na minha tela. Não vou reproduzir aqui para não dar problema para o autor do vídeo e nem para mim com relação à plataforma, mas eu pesquisei. E tudo realmente tem fundamento. Se eu fosse você, ficaria até o final, pois é de extrema importância para a saúde do corpo e espiritual também. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal Espada Verbal. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só se chega ao Pai através dele. Obrigado aos já inscritos no canal e você que está chegando aqui pela primeira vez, já o convido a se inscrever. Ative o sino das notificações para ser avisado dos próximos vídeos e no final deixe o seu gostei ou não gostei e compartilhe se achar o tema relevante. Então, pessoas, o que isso tem a ver com a parte espiritual? Muita coisa. E eu justifico, e vocês verão isso ao longo desse vídeo. Tudo no mundo espiritual tem o objetivo de refletir no material. E também tudo que fazemos aqui no material reflete no espiritual. Está escrito que o espírito do antimessias já está no mundo. 1 João 4:3. É como também disse João, o mundo jaz no maligno. 1 João 5:19. E ele tem discípulos em todas as áreas, em todo o mundo, preparando o caminho para ele, como está escrito em 1 João 2:18. Tudo é manipulado por ele de alguma forma para destruir a criatura de Deus. Por isso está escrito: vigiai, porque o inimigo de Deus, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. E se ele consegue fazer isso com as pessoas, principalmente antes dela alcançar a salvação dada por Jesus, é mais uma alma que ele ganha. Então, as Sagradas Escrituras têm o objetivo de trazer a palavra de vida eterna e também como viver neste mundo sem cair nas astutas ciladas do inimigo de Deus. É como também está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Ok. Há cerca de uns 4 ou 5 meses, a Anvisa proibiu a venda de um dos tipos de uma marca de creme dental. Tá aí na tela a notícia, por conta de relatos de vários consumidores informando que tiveram reações adversas ao utilizarem o produto. Então o que aconteceu? A empresa tinha feito uma reformulação na fórmula, trocando o tipo de flúor por fluoreto de estanho, e que então era o causador de lesões na boca, como informaram os consumidores, e sua comercialização então foi proibida. Como eu falei então no vídeo que abordei sobre o flúor, eu já desconfiava há muitos anos do creme dental, e por isso eu disse que ao escovar os dentes, eu enxago bem a boca, inclusive até a língua, para que não fique nenhum resíduo da pasta e posteriormente caia na corrente sanguínea. E vocês agora vão ver como é pertinente esta minha desconfiança, algo ainda muito pior do que eu já imaginava. Realmente, com um plano espiritual, não se deve ignorar nada. Bem, a empresa então entrou na justiça com recurso e conseguiu a liberação para continuar a comercialização do produto. Mas não demorou muito, a proibição voltou e o tipo específico dessa marca de creme dental foi retirada do mercado. O tipo de marca, pessoas, se refere à ação de cada uma. Umas são para clarear os dentes, outras são anti-sensibilidade à temperatura de certos alimentos, etc. Ok. Agora vejamos o que há de sinistro por trás disso. Existe uma conspiração de que, além do flúor que existe naturalmente em alguns alimentos, como eu mencionei naquele vídeo, ele é também inserido na água que consumimos e nos cremes dentais.
Até aí tudo certo, nós já sabemos disso. Porém, existe uma relação direta do consumo do flúor com danos à glândula pineal. A glândula pineal é um pequeno órgão com cerca de 8 milímetros no formato de um cone, como se fosse uma pinha. Será que vem daí o seu nome? Pineal? E que fica no centro do nosso cérebro, numa região chamada epitálamo. Atentem para o tamanho dessa glândula. Como um órgão tão pequeno, tem atividades tão importantes no nosso corpo, como veremos adiante. Ainda há mistérios sobre essa glândula. Ainda se encontra tudo em estudo, mas os estudos feitos até agora dão conta que ela é responsável pela produção de melatonina, o conhecido hormônio do sono, que aumenta de produção quando o sol se põe. Curioso, não? Lembram daquela frase? O sol para governar o dia? Sinalizando ao corpo que é hora de dormir. Burlar isso traz malefícios e diminui quando é de dia, nos fazendo ficar acordados. Só isso já é um feito fantástico do Criador. E olha só, ainda dizem que somos frutos de uma evolução natural, vindo de uma bactéria, por exemplo. E o mais extraordinário vem agora. Ela seria responsável pela nossa conexão com o espiritual. É como descreveu o filósofo francês René Descartes, a sede da alma. Isso está ficando interessante, não acham? Ela atua como uma espécie de portal entre o plano físico e espiritual. Essa manifestação está relacionada com o hormônio que ela produz, a melatonina. É conhecida assim como denominaram alguns o terceiro olho e também denominado de olho de Horus. Todas estas deduções vêm de muitas crenças espirituais, como o espiritismo, hinduísmo e outras tradições orientais. E pasmem, povos antigos como sumérios, assírios já tinham conhecimento dessa glândula e sua ligação com a espiritualidade, e por isso este conhecimento atual de filósofos e religiões. E como povos antigos sabiam disso? Bem, eu vou aqui supor. Lembram da história do povo hebreu quando saiu do Egito e habitou no deserto sob a liderança de Moisés? Pois bem, naquela época Deus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo para habitar no meio do povo, e além da mão de obra utilizada, precisava-se de artífices para elaborar a confecção de vários objetos que iriam compor este tabernáculo, como a Arca da Aliança, etc. E Deus então deu sabedoria a um homem chamado Bezalel, para confeccionar todo tipo de instrumento de que precisariam para efetuar a construção. E o que eu quero dizer com isso? Toda sabedoria provém de Deus, assim como ele deu também sabedoria a Salomão, por exemplo, para julgar o povo. Salomão foi o homem mais sábio que pisou na terra. Agora imagine o que esse homem deve ter feito com a sabedoria que recebeu. Então, é assim. Estes exemplos e muitos outros, há pessoas que usam a sabedoria para o bem e outros a usam para o mal. E o inimigo de Deus está no meio disso. Vocês já vão entender. Partindo então de que esta glândula, a pineal, é também a conexão com a espiritualidade, não seria ela o portal de conexão de Deus conosco durante o sono? E tem várias evidências disso nas Sagradas Escrituras, como os sonhos de José do Egito, os sonhos de Daniel, o sonho de José, marido de Maria, mãe de Jesus, e tem vários outros exemplos. Ok, mas o que tudo isso tem a ver com creme dental? Bem, como eu disse, a glândula pineal produz o hormônio melatonina, o hormônio do sono, e é no sono, ao dormir, que nós sonhamos. Bem, tem estudos que relacionam a calcificação da glândula pineal pelo flúor, em todas as suas formas, seja água, creme dental. É como diz o ditado, tudo em excesso faz mal. Forma-se depósitos de cálcio na glândula e isso afeta a produção de melatonina, desregulando o relógio biológico. E essa calcificação está associada também à doença de Alzheimer e enxaquecas, sem contar outros distúrbios. Conclui-se então que o inimigo de Deus estaria usando de meios como este para impedir a conexão do Criador com a sua criatura. Lembram-se do que foi dito? E nos últimos dias as pessoas teriam sonhos e visões. Com a descoberta então desta glândula e sua função de conexão com o Criador, o espírito do antimessias, através de seus discípulos modernos, estariam usando meios para danificá-la, a fim de impedir que mensagens divinas, como profecias, chegassem às pessoas. Parece tudo fantasioso, não? Mas notem, Deus cria um órgão que produz um hormônio que nos faz dormir, e através desta desconexão com o mundo, no momento que dormimos, ele entra em contato conosco através dos sonhos. Desde a Segunda Grande Guerra,
os governos passaram a adicionar o flúor na água que a gente consome, que sai de nossas torneiras, com o pretexto que é bom para a nossa saúde bucal. É por isso que eu disse naquele meu vídeo, já se tem flúor na água e agora colocam flúor nos cremes dentais, não é nada inteligente então fazer o que muitos fazem, deixar resíduo de pasta na boca para ter hálito fresco e com gosto de menta. Os cremes dentais de todas as marcas têm altas concentrações de flúor. Conclui-se então que governos, juntamente com empresas privadas, estão nisso. Bem, juntando então a história dos antigos que já tinham conhecimento dessa função sobrenatural da glândula, aliada agora com o avanço da ciência, o flúor então seria um instrumento utilizado para, vamos dizer assim, fazer as pessoas dispersas com a espiritualidade. Seria então algo proposital. Qual o meio utilizado pelo cristão para se conectar com Deus? A oração. Mas todos os cristãos estão no mesmo nível de buscar a Deus? Não. Muitos estão ocupados com trabalhos, estudos. E se tiver um elemento que desregule nosso relógio biológico? Aí a coisa piora, pois vem enxaquecas, desânimo e até o Alzheimer, como citei anteriormente. E tem algo mais ainda que tornou-se rotina. E ninguém sabe explicar porquê, mas se especula várias coisas. Poderia muito bem ter relação com a calcificação dessa glândula, que são chamados surtos. Uma pessoa surtada, como dizem, busca a Deus? Ora, conversa, raciocina? Lógico que não. Tanto mais distante de Deus, mais perto de destruição do corpo e da alma. E é nisso que está ele, o inimigo de Deus, sempre elaborando algo, se utilizando de algo para impedir essa conexão. Temos visto nos noticiários pessoas atacando outras de diversas formas, sem motivo aparente, e logo dizem, o indivíduo surtou. Os próprios jornalistas, a mídia em geral, dizem em suas matérias, o indivíduo teve um surto e cometeu tal ato. Vejam como são as coisas. O Criador criou o homem com vários órgãos e hormônios, cada um com funções específicas, e deu sabedoria ao homem. O que impediria do inimigo estar no meio destas ações da ciência nos dias de hoje? O conhecimento já veio dos antepassados, como eu mostrei com os assírios, sumérios, e agora veio a ciência para dar aquela mãozinha. Eu li um livro sobre o corpo humano, muito antigo, do Dr. Luiz Antônio Ferreira. Não sei se ele é cristão, mas em mais de 350 páginas ele faz uma viagem pelo corpo humano, dos pés à cabeça, contando em detalhes funções e tudo o que se relaciona a cada órgão, cada célula, cada estrutura, e sempre fazendo ligação com a mente criadora, o qual ele chamou de Artífice, e que admite ser divino. Tal fantástico é o funcionamento de cada órgão. No final do livro, ele faz observações importantes, como citações de Voltaire, outro filósofo francês, que disse que, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Na contracapa, ele, o autor do livro, diz: o corpo humano é a obra-prima da criação, e tem alguém querendo se apossar dela. Imagine então, pessoas, a ciência com todo esse conhecimento do corpo humano, o que é capaz de fazer. As pessoas podem fazer uso da sabedoria para o bem e também para o mal, como eu disse. Nós, seres humanos, não precisamos ser forçados a ir para campos de concentração, como foi no passado, para sermos varridos da terra. Pode-se fazer isso lentamente e até de forma prazerosa, e achamos que estamos vivendo bem. E para finalizar, o que se faz para se defender? Bem, além dos cuidados com a saúde que já se conhece, como eliminar ou reduzir o consumo de tudo que vem da indústria, dormir cedo, ou pelo menos antes da meia-noite, prática de exercícios, etc., não perder a conexão com Deus, orar sem cessar, vigiar e orar. São orientações dadas por Jesus e seus discípulos e apóstolos. Um exemplo prático disso, de oração, e que lembrei agora, quando às vezes eu saía com minha mãe, ela orava bem baixo, fosse na rua ou dentro de algum lugar. E na maioria das vezes, essas orações eram direcionadas a alguém. Quem sabe, através destas orações que ela fazia, foi evitado algum surto ou protegido aquela pessoa de alguém surtado. Enfim, é isso aí, pessoas, vou ficando por aqui. Se gostaram do conteúdo, deixe seu like, comente e compartilhe. Até a próxima!